Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de algo que eu acho que é fundamental ser falado diante de tanta brutalidade, diante de tanta violência, né? Eu acredito que vocês estão aí acompanhando nas redes, né, na mídia, a questão do feminicídio, né? O que é o feminicídio? São os homicídios no qual o homem pratica com relação à mulher. São os crimes que as mulheres sofrem devido ao fato dela ser mulher, questão de gênero, né? Então, hoje, atualmente, o homicídio no Brasil, ele tá crescendo a cada dia. Eu fiz até uma breve pesquisa que eu vou compartilhar com vocês os números, ó. Em 2025, o Brasil, ele bateu recorde de feminicídio no Brasil. 233 mulheres assassinadas em 2025. Por dia, são 4 mulheres assassinadas, né? E são 1.470 casos de janeiro de 2025 a dezembro, né? Então, nós tivemos uma alta de 316 de cada década, né? Então, o número de mulheres assassinadas, né, devido a essa questão do feminicídio, está alarmante, é preocupante essa situação. Se a gente for pensar nessa questão das violências, existem aí alguns tipos de violências. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, no sentido de conhecimento. Existe a violência que ela é física, né, que está relacionado com agressões, tudo que é questão corporal. Existe a violência moral, que são as palavras, os xingamentos, as reputações, calúnias, tudo relacionado à honra da pessoa. Existe também a violência psicológica, que são aquelas agressões emocionais que causam danos, né, e que abala a questão da autoestima e prejudica no desenvolvimento emocional. Aqui nesse sentido da violência psicológica, tem um termo que é chamado de gaslight, que é acontecido aí dentro dessa violência psicológica. Há uma distorção, né, da realidade para a mulher. Então, o homem faz com que a mulher tenha dúvidas da sua sanidade, né? Então, ele fala, você é louca, né? Você tá doida, isso não aconteceu, né? Então, esse termo é para identificar esse tipo de situação. E tem a violência que é a sexual, né, que são os abusos, os estupros, práticas sem consentimentos, né, e tem também a violência patrimonial, que são aquelas relacionadas com bens, com documento, restringir alguma documentação, algum material, destruir prova, destruir documentação, tá? Então, nós temos esse tipo de violência. E tem o tipo de ciclo da violência. Já ouviu falar do ciclo da violência? Como ela começa até chegar no homicídio? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. Ciclo da violência. Primeiro começam os insultos, proibições, explosões, agressão verbal, a agressão física, né? Para depois vir a questão do crime, né, o feminicídio, o crime de fato consumido. E tem uma fase dentro desse ciclo da violência que poucas pessoas conhecem, que é a fase da lua de mel. Então, o que acontece? O homem tem lá todos os tipos da violência, né? Tem a violência ali física, moral, psicológica, tem a patrimonial, tem a sexual. Então, ele comete algum tipo de violência nesse sentido. E aí, depois, antes da consumação ali do crime, ele faz o que é considerado lua de mel, né? O que é esse momento de lua de mel? Onde vem os pedidos de desculpa, onde vem ali uma fala no sentido de promessas, né? Eu nunca mais vou fazer, eu nunca mais vou ter essa ação, esse comportamento, eu vou mudar, né? Então vem toda a promessa nessa fase da lua de mel, e aí sim, depois dessa fase, acontece aí o homicídio. Então primeiro vem a violência, fase de lua de mel, e depois o crime em si consumado, tá?
E aí é importante falar que diante desses feminicídios, né, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para tentar aí diminuir esses números, que está alarmante, preocupante, né, e triste, né? É triste saber que a cada dia que passa, a cada dia, em torno de quatro mulheres são assassinadas, né? Só pelo fato de ser mulher, né? Então é muito triste, é muito revoltante também. Então nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer? Primeiro, a questão da psicoeducação, né? Vamos transformar essa violência no sentido de uma consciência social, para tentar prevenir a violência em si, né? Então, desconstruir alguns mitos, né? Não podemos minimizar o tipo de violência. Tem pessoas que falam: ah, mas ele matou porque foi por amor. Ah, ele cometeu o crime porque ele estava com ciúmes. Ah, ele perdeu o controle porque estava bêbado. Entender que esse ciclo, ele faz parte do controle de posse, né? Das pessoas, dos homens que enxergam ali a mulher como um objeto. É aquele, ah, se não for minha, não vai ser mais de ninguém, eu vou matar, né? Então, também tentar compreender essas falas, que é importante, falas de risco, né? Então, é importante ter essa psicoeducação. Alfabetizar, ensinar as crianças desde pequena sobre relacionamentos abusivos, né? O que são os relacionamentos abusivos? Sempre que alguém vir com insultos, proibições, alguns tipos de explosão, algum tipo de agressão física, agressão verbal, né? Mostrar para aquela pessoa, para aquele adolescente, que isso é uma relação abusiva, né? Falar a respeito dessas ações, desse comportamento, tá? Então é importante identificar para a gente prevenir a situação. Tem também o termômetro de risco. O que acontece com a mulher quando ela passa por algum tipo de violência, né? A tendência do homem é isolar essa mulher, né? Então, aquela mulher que estava presente ali em eventos, finais de semana com a família, com os amigos, você vai perceber que essa mulher ela vai ficando mais reclusa, ela já não vai mais participar tanto de eventos sociais, já não vai mais na casa dos familiares, encontrar amigos. Por quê? Porque o homem vai ali proibindo, né? E ele vai proibindo devagar, não é assim rápido não, são pequenas proibições. Tem ali também a questão do controle financeiro, né? Então, ele monitora as senhas, os gastos que aquela mulher tem, né? No sentido de controle mesmo da posse, tá? Tem também o que o homem faz, que eu comentei, né? Que é o gaslight, que é a distorção, né, da realidade dessa mulher, fazer com que a mulher ali perca a noção da realidade, né, coloca ela ali numa posição de a louca, a doida. Então é importante observar esses comportamentos, tá? E aí a gente pode pensar nessa questão dessa psicoeducação, né? Psicoeducar os homens, né? A respeito dessa masculinidade tóxica, questionar o patriarcado, debater sobre criação, falar sobre questões emocionais, sobre a violência, quais são os tipos da violência, né? O porquê que essa violência está tão presente, o que é entendido ali no sentido da mulher como um objeto. E para a mulher, o que é importante, pessoal, é a mulher entender que ela tem uma rede de apoio, né? Primeiro caso, se houver essa situação, né, de violência, é o ideal, mas não é o que acontece, é fazer a denúncia, mas a mulher às vezes está tão fragilizada que ela nem consegue fazer a denúncia. Então aí entra a parte da sociedade, né? Se você tem ali uma vizinha, se você conhece alguém que esteja passando por isso, denuncie, ligue no 180, você não precisa dizer quem é que está fazendo a denúncia, pode fazer anônima mesmo, mas é importante que faça a denúncia, por quê? Porque essa mulher pode estar amanhã na estatística, né? Devido a essa questão de violência, pode de fato ter ali o crime. Então, começa com uma violência e a finalização é o crime, como a gente viu aqui na explicação. Então, não participe disso. Se você percebe que alguma mulher está sofrendo algum tipo de violência, denuncie, faça a sua parte. Tá? Já ouvi pessoas falar, né, o ditado, briga de mulher, ninguém mete a colher.
Se mete sim. Quando você entende que alguém está sendo violada, violentada, né, que ela está sofrendo algum tipo de violência, seja ela qual for, né, a nossa obrigação enquanto sociedade é fazer essa denúncia, né, é tentar fazer com que essa pessoa seja ali punida, né, tentar evitar para que de fato essa mulher venha aí ser mais uma na estatística. Então a nossa obrigação enquanto sociedade é sim fazer essa denúncia e proteger essa vítima. E aí é quando eu falo dessa questão dessa orientação de apoio, né? Plano de segurança. A mulher, quando ela tá sofrendo alguma violência, ela tem que ter um plano de segurança, um plano de fuga, né? E compartilhar com familiares, com um amigo, para quando ela entender que ela tá em risco, ela poder acionar alguém e tentar fugir daquela situação. Ter um esconderijo, né? Ter ali a sua documentação reservada, né? Então, se proteger. É isso que a gente quer, né? Que as mulheres consigam se proteger diante de um crime brutal que está acontecendo, né? Que está subindo a cada mês, a cada dia, e a gente precisa fazer algo enquanto sociedade. E eu falo aqui indignada diante dessa pesquisa, diante desses números, diante de ligar minha televisão e saber que teve mais uma vítima, que teve mais uma mulher ali que acabou perdendo a vida dela devido a essa questão do feminicídio.